Olá, seja muito bem-vinda! Eu acredito que se você está aqui no grupo do Desafio de Emagrecimento Desinflame, provavelmente você recebeu de presente a avaliação do seu nível de inflamação e o material preliminar para já começar a corrigir esses sintomas. Nesse material você encontrou o Manual do Corpo Desinflamado, com várias orientações para você já colocar em prática, tem receitas também. Então, qual que é o nosso objetivo com essa semana de desinflamação? O objetivo, claro, é que você aprenda a desinflamar e fazer o protocolo pelo menos 3 vezes por ano para você manter aí o corpo desinflamado. O intuito é que com esses hábitos que você já vai colocar em prática, você já perceba os benefícios. Um protocolo para desinflamar, ele tem que ter sim mudanças na alimentação e no hábito alimentar, sabe? Por isso que quem está aqui precisa estar comprometida em colocar em prática. Eu sei que você já deve estar aí, sentindo sintomas que você não aguenta mais. É cansaço, é aquele desânimo, que você não tem nem vontade de fazer as coisas que antes você tinha. O peso aumentando cada vez mais e aí emagrecer 1 quilo que seja é uma grande dificuldade. As dores nas articulações, as dores musculares, as dores de cabeça. Gente, vai me dizer? Fica muito difícil viver assim, né? Para pensar. Essa é a vida que você quer ter nos próximos 5, 10, 15 anos? Claro que não, né? Então eu fico muito consternada de verdade com esses relatos, porque como profissional da nutrição, eu sei que muitas vezes, apenas mexendo na alimentação, aprendendo quais os alimentos mais adequados, as pessoas elas conseguem eliminar muito desses sintomas. Muitos deles. Só com o conhecimento você já vai conseguir ter a autonomia necessária para fazer aí as melhores escolhas na vida. Então, é isso que eu quero, sabe, para você. É uma coisa que eu tenho muita paixão de fazer. Compartilhar o meu conhecimento baseado em muito estudo, baseado na minha experiência, baseado em ciência, sempre. Porque aqui não tem achismo. Eu me baseio em estudos científicos atualizados. Então, essa é a minha entrega. Foi a forma que eu encontrei de agradecer a Deus a oportunidade, sabe, de estudar, de obter conhecimento. Então, é a minha forma de gratidão mesmo, oferecer conteúdo profissional gratuito e acessível também. Só que, lógico, eu tenho boletos para pagar, assim como todo mundo. Então, também eu preciso oferecer os meus serviços pagos, para quem desejar continuar o tratamento comigo. Então, depois dessa semana gratuita, eu vou abrir as vendas do meu mais novo programa, o Magra Turbo. O que é isso? É um programa voltado para perda de peso acelerado. Para quem precisa eliminar aí uns 10 até 15 quilos até o final do ano. Tá? Quem não aguenta mais demorar para obter resultado na perda de peso sozinha, tá? Também para quem quer viajar, quem quer caber na roupa que gosta. No final de semana eu vou falar mais sobre esse programa, E você, olha só, vocês vão se assustar do quanto ele vai ser acessível e você vai poder participar. Eu tenho certeza. Tá? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui, vamos nos focar nessa semana, que é a parte mais importante do emagrecimento, tá? E da saúde, principalmente, tá? Para acabar aí com esses sintomas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa capacidade de viver de forma plena. Sem desinflamar, você vai continuar na situação atual, tomando cada vez mais remédio, virando aí refém da indústria farmacêutica e o pior ainda, inflamando cada vez mais o seu corpo, porque os medicamentos, eles são cheios de compostos químicos e quando utilizados em longo prazo, já mostram aí sinais de efeitos colaterais. Fadiga, distúrbio de sono, já não fazem mais efeito sobre as dores, o peso estaciona ou aumenta, altera a nossa microbiota intestinal e aí você começa do nada a ter constipação que antes você nem tinha, não é mesmo? Então, por isso que é tão importante fazer o tratamento de desinflamação. E é isso que nós vamos fazer juntas essa semana. E eu vou fazer junto com vocês, certo? Vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo junto aí durante essa semana. Então, essa é uma semana para ampliar a consciência alimentar, a consciência sobre o seu corpo, entender o que é a inflamação, os sintomas de quando o seu corpo está inflamado, por que o nosso corpo ele vai inflamando com o tempo e com a falta do olhar sobre isso, os riscos de permanecer inflamada e o passo a passo para desinflamar. Então, esse é mais do que tudo um tratamento de saúde, vai durar 1 semana. Depois você vai ter repertório suficiente para fazer as melhores escolhas e se você vai querer voltar aí para o fundo do abismo. É para viver de restrição? Claro que não, É justamente o contrário do que eu preconizo, tá? Então, esse é um tratamento
que não tem nada de restrição, porque o restritivo, ele é insustentável, causa dor, sabe? Causa desânimo e a gente não consegue dar continuidade. Então, fica tranquila, tá bom? Essa semana eu até coloquei sopa para vocês, né? Vocês vão dar uma olhada aí no material, porque tá frio, né? Então, sopa sempre traz aí uma sensação de conforto, né? Você pode até tomar sopa no almoço, eu mesma faço isso muitas vezes. A sopa, ela me remete à minha mãe, remete a cuidado, remete a acolhimento. Eu não sei se isso acontece com você. Então, eu sempre tenho essa sensação, né? Mesmo sendo uma sopa detox, por exemplo. Bom, então vamos lá. No início pode parecer desafiador, tá? Só que depois, pelos benefícios que você vai ter, você vai ver que vai ser muito compensador. Nós vamos trabalhar com fitoterapia, que são os chás 3 vezes ao dia, a quantidade de água que você vai ter que corrigir no seu hábito, os horários. Nossa, se você soubesse o quanto o horário que você come influencia no processo de desinflamação, você não tem noção. Então, quando a gente ajustar esse horário, ainda mais quem tem aí uma rotina bagunçada, vai sentir muita diferença, porque nós vamos alinhar o ciclo circadiano, o nosso relógio biológico. E aí, naturalmente, o corpo já começa a desinflamar. Por isso, eu peço para você, com muito carinho, seja determinada. Coloque em prática, se dê essa chance, porque depois eu vou querer ouvir o seu depoimento, tá? Então, o objetivo dessa semana é que você aprenda esse protocolo para você já começar a desinflamar e ver como tudo isso aí pode refletir na sua qualidade de vida. Lembrando, tá, que no final desse vídeo, apesar, né, de você já ter uma parte do material, eu vou colocar aqui os desafios para você, porque também essa é uma forma de te incentivar para poder você colocar em prática. Todo dia nós vamos ter um desafio que precisa ser cumprido, certo? Mas eu vou falar para você somente no final dessa aula, então assista até o final. Agora, dá uma pausa aqui no vídeo, comenta aí embaixo o que você achou do material que você recebeu, do diagnóstico, do manual do corpo desinflamado, se está sendo muito desafiador para você. Então, escreve aí para mim, para eu saber, para eu poder te ajudar da melhor forma possível. Eu leio tudo que você escreve, sabe? Não é só a minha equipe, não. Então, eu faço questão de responder para você, né? Para você perceber e saber, né? Que eu tô aqui, que eu tô sentindo junto com você, que eu tô sabendo das suas dores aí e seus dissabores, né? Então, pega papel e caneta e anota aí quais desses sintomas que eu vou falar que você tem, tá? E aí, em seguida, a gente vai listar, tá? Não só os sintomas que você tem, mas também o nível de inflamação do seu corpo. Vamos lá para o primeiro sintoma de que você está inflamada. O primeiro sintoma é o cansaço excessivo. Se antes você não era uma pessoa cansada, muito pelo contrário, você até era uma pessoa agitadíssima, superativa, fazia tudo, e de repente você se vê numa situação em que você está prostrada, que você nem se reconhece, porque você era mais ativa, você fazia tudo ao mesmo tempo, ia para a academia. E olha que isso aconteceu muito no pós-Covid, porque o Covid ela é uma doença inflamatória e que mexe com a deficiência mitocondrial. E isso interferiu muito na qualidade de vida das pessoas depois que elas tiveram o Covid. Mas não é porque você teve Covid que tem que aceitar que é assim, sabe? E que agora você nunca mais vai voltar a ser normal. Claro que não. Então, se você teve Covid, sim, você teve uma deficiência mitocondrial. Suas mitocôndrias, elas estão reduzidas e existem aí nutrientes que eu ensino no programa que eu vou lançar no final do desafio, né? E que faz com que as mitocôndrias, elas se reproduzam mais rapidamente e em mais quantidade somente através de estratégia alimentar. Aí você pode me perguntar, Patrícia, por que eu tenho que ter essas mitocôndrias? As mitocôndrias, elas são organelas celulares que funcionam aí como se fosse uma usina de energia do nosso corpo. Quanto mais mitocôndrias saudáveis, mais energia e saúde o seu corpo está propenso a ter. E olha, eu vou te falar uma coisa, é muito conteúdo que eu tô te entregando, sabe? Que eu tô te passando nesse vídeo e que eu vou te passar ao longo da semana, então valoriza isso. Como? Colocando em prática tudo que eu vou te ensinar. De verdade, o que eu vou te entregar aí nessa semana, nenhum médico que você já foi, ele te entregou. Tudo mastigado, um passo a passo, te explicando o motivo das coisas, o motivo do que você está sentindo. Tá? Então você está com as suas mitocôndrias reduzidas porque você passou aí por esse processo, né, de Covid, de dengue. Então você está aí com esse processo inflamatório, muito provavelmente bem severo. E aí acontece isso. Você fica sem energia, você fica sem disposição, sente um desânimo que você sabe que não te pertence. Aí a sua energia ela não vai voltar, porque com o tempo a gente vai tendo perda de funcionalidade. E aí essa perda de funcionalidade ela não volta sozinha. A gente consegue através de alimentos antioxidantes, certo?
Bem, o segundo sintoma, né, é muito comum e que a maioria das pessoas acreditam ser normal. Acredita que é como se fosse algo até genético. É a vontade desesperada por doce. Às vezes a pessoa fala, você é do tipo do doce ou do tipo do salgado? Eu sou do doce. Só que entenda uma coisa, existe uma diferença entre você gostar de doce. Eu, por exemplo, adoro doce. Eu como doce e eu realmente sou aquela pessoa que, se alguém me perguntar, você é do doce ou você é do salgado, eu vou preferir o doce, tá? Então, eu tenho um paladar mais voltado pro doce. Só que existe uma diferença, né, entre você gostar de doce, né, você é como se fosse aquela situação que é o seguinte, eu tenho um doce aqui, tá? Eu gosto, mas eu não quero comer agora. Então, o que eu vou fazer? Eu até quero comer aquele doce, mas como eu tô tentando evitar, né, então eu consigo segurar. É como quando você está fazendo aí um tratamento e aí, por exemplo, a Nutri fala, vamos dar uma reduzida nos doces. E aí você fala, tudo bem, é uma coisa que você consegue segurar. No entanto, tem aquela pessoa, né, que talvez seja você que está aqui assistindo, né, que é aquela pessoa que mesmo que queira controlar a vontade de doce, ela não consegue, sabe? É a pessoa que tem uma vontade excessiva por doce. É aquela necessidade por doce, né? E que geralmente acontece muito depois do almoço e depois do jantar, né? Naquela parte ali muito, né? Da tarde, né? Do almoço em diante, né? Começa com aquela vontade excessiva de doce, né? Aquela vontade que você sente mesmo que você tente substituir. Eu vou comer uma uva passa, vou comer uma ameixa, eu vou comer um doce zero açúcar. Você não consegue. Sabe? Então isso acontece porque você está entrando em hipoglicemia pela inflamação. E o seu corpo está dizendo, eu preciso de energia, eu preciso de energia, eu preciso de energia. E quando você coloca um açúcar, você resolve isso, tá? Porque daí ele para de te pedir. Só que aí vira um ciclo sem fim. Porque o açúcar, ele é uma energia que acaba rápido. E se você não usar, ela vai se transformar em gordura corporal. E aí você quer comer mais, quer comer mais, quer comer mais e você não tem controle. Então, esse é um sintoma de inflamação. Então, o primeiro sintoma é o cansaço, o segundo é a vontade excessiva por doce e o terceiro é o esquecimento. Se você anda muito esquecida, né, principalmente no pós-Covid, né, se você perde as coisas, esquece, né, o que você ia falar, perde, né, no que você estava mexendo, né, e aí, se você não era assim, se você tinha uma memória muito boa ou você está super nova para já começar a esquecer as coisas, isso também é um sintoma de um organismo inflamado. A gente chama de neuroinflamação, que mesmo acontecendo no cérebro, também está relacionada à inflamação do corpo, à inflamação crônica. E aí, se você está se sentindo, né, mais ansiosa do que o normal, quem assistiu, né, um podcast vai entender, eu vou deixar o link aqui para você. Falei muito sobre ansiedade, vontade de doce, de compulsão, evidenciando que um dos fatores é o processo de inflamação e que está relacionado com os hormônios, tanto insulina quanto glicose. Quando você está inflamada, né, você não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. E aí, toda hora, você fica tendo aí picos de hipoglicemia e apresenta sintomas como crise de ansiedade, coração acelera, dá taquicardia, a mão começa a ficar suada, tá? Então, você não está passando por nenhum problema, tá? Não houve nenhum trauma, não teve nada relacionado ao emocional, mas aí você consente tudo isso daí. Tudo bem que existe crise de ansiedade, né, quando você está passando por um processo difícil, mas quando não tem nada acontecendo, né, você tem essas crises de ansiedade do nada, principalmente, olha só, às 3 horas da tarde, tá? Isso é um sinal de hipoglicemia, de um sintoma de inflamação. E você pode também ter confusão mental, dificuldade de se concentrar, você não consegue mais passar de 1 hora focado em alguma coisa. Então, quando você começa, né, a aumentar aí o seu nível de inflamação, você não consegue se concentrar. Você não consegue ter foco. Só que você não era uma pessoa assim desde criança, você passou a ser. Antes você era focada, disciplinada e agora não é mais. Eu tenho inúmeros pacientes que eles tinham esses quadros, sabe? E quando a gente normaliza, ele vê que ele voltou a ter foco, voltou a ter concentração, principalmente pessoas que consomem cafeína em excesso, né? Achando que vai ajudar. Mas na verdade não está ajudando não. Está tendo confusão mental e perdendo aí a capacidade de concentração. Isso está muito relacionado com a inflamação. Outro sintoma, disbiose. Essa é uma das coisas que, infelizmente, assim, está mais comum hoje em dia. A maioria das pessoas está com sintomas como estufamento abdominal. A pessoa come qualquer coisa e fica rotando aquilo o tempo todo. É normal você comer, né, uma coisa ou outra, às vezes, né, o fato de você tá comendo, entrar ar, de você arrotar. Mas se você comeu e passou 3 horas e ficou arrotando aquilo ali, quer dizer que você não está digerindo bem.
E isso também está relacionado com uma disbiose, né? O que é uma disbiose, Patrícia? Bom, a disbiose, ela é um desequilíbrio na microbiota intestinal. É quando você passa a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. Todos nós temos bactérias ruins e boas no intestino. Quando existe aí esse desequilíbrio entre essas bactérias, você passa a perder as boas e aí ter um excesso das bactérias ruins. Isso aí é disbiose. E essas bactérias ruins, elas fermentam, principalmente quando você tem uma alimentação desequilibrada. E aí você começa a alimentar elas e elas começam a crescer e a produzir aí esses sintomas. Você passa a ter constantemente estufamento, né? Tem a barriga inchada, gases, enjoo. E o pior é que isso atrapalha a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais. E você começa a ter queda de cabelo, cabelo quebradiço, unhas quebradiças, a pele muito oleosa ou muito ressecada, acne na fase adulta. Começa a aparecer sintomas de pele como dermatites, psoríase, as fezes mal formadas, né? Como é que deve ser o formato correto das fezes? As fezes, né, ela tem que ter consistência e formato de uma banana, tá? Então, se não tem essa consistência formatada, fácil de sair, né, sem dor, né? Então, se você tem essas fezes que não são assim muito bem formadas, você tem disbiose intestinal. Tá? E aí, com isso, o que acontece? Com isso veio o cansaço excessivo, vem também a obesidade e o sobrepeso. Qualquer pessoa que esteja com obesidade ou sobrepeso, ela já tem aí um grau de inflamação. Por quê? Porque a gordura ela é inflamatória. Ela dificulta o funcionamento do organismo com aquele excesso ali de gordura. Então, o fato de ter excesso de gordura corporal prejudica o corpo a funcionar 100%, tá certo? Hipocloridria é a baixa produção de ácido gástrico no estômago. É aquela sensação de que quando você come algo, sabe? Quando você come, você sente que caiu uma pedra no seu estômago. Antigamente a gente dizia, eu comi uma comida que não caiu bem. Ok. Uma coisa ou outra você comer e não cair bem, né? Pode ser que o alimento ele estava passado, contaminado e tal. Mas se você tem a sensação de que tudo que você come não te cai bem, aí já vem com estufamento, com gases, né? Aquilo fica horas no seu estômago. Se você é aquela pessoa, né, que adora ficar em jejum, né? Geralmente quem tem hipocloridria, né, fica muito em jejum, por quê? Porque ela não está digerindo. E o digerir cansa para aquela pessoa. Então, quando cai no estômago, né, acaba com o dia dela. Bate aquele cansaço, ela já começa a ficar mais lenta, vai ficando mais devagar, e aí ela fica arrotando, ela não consegue nem beber água, porque aquilo tá ali no estômago ainda. E isso não é normal, tá? Isso é hipocloridria. E aí eu considero esse um dos maiores problemas da inflamação, porque quando você tem uma hipocloridria, você não tem imunidade. E aí as pessoas perguntam, como que a gente faz para ter imunidade? Como desenvolver imunidade? Né? Qual é a função do ácido no nosso estômago? Por mais que a gente limpe, né, todos os alimentos, né, como uma maçã, por exemplo, você vai comer uma maçã, a gente não está garantindo ali que ela está 100% higienizada. E aí a gente conta com ácido clorídrico no nosso estômago para que quando cheguem aquelas bactérias, né, esses agentes patológicos, que pode também vir na água, tá? O ácido, ele destrua. Então, o que a gente espera? A gente espera que o nosso estômago produza a quantidade ideal de ácido. Quando ele está normal, né, e que quando a gente come alguma coisa, né, que está contaminada, quando cair no estômago, ele mate. Entendeu? Essa é a função. Só que quando a pessoa não produz o ácido suficiente, tudo que cai no estômago passa. E isso é um problema, porque tudo que cai vai passando. Aí passa uma bactéria, passa um vírus, tudo vai passando. E aí não tem nada que a gente faça para essa imunidade fortalecer. E aí, quando tem essas alterações do processo digestivo, que é um processo gigantesco, porque a gente perde aí a primeira barreira, a gente perde o processo que era para te defender, porque a gente conta com ácido para não ficar doente. Um exemplo disso é assim, quando você vai na casa de alguém, né, onde todo mundo come ali a mesma comida, mas você é a única que passa mal. Aí você fala assim, mas eu comi a mesma coisa que eles. Só que o seu ácido, ele não estava sendo produzido o suficiente. Então, por exemplo, tinha ali uma bactéria em todos os pratos, só que as outras pessoas tinham ácido suficiente para matar aquela bactéria. Por isso elas não foram prejudicadas e você não tinha. E aí você quase morre de diarreia, você teve uma virose e aí você já identifica que a sua imunidade ela não estava tão boa, tá bom? Olha, e de bônus aí, nesse novo programa, né, que eu vou lançar essa semana, o Magra Turbo, eu vou dar uma aula, ou então um e-book, eu ainda vou ver aqui com a minha equipe qual que vai ser esse formato, né, que é só sobre isso, para quem tem hipocloridria. Como cuidar, quais são os processos que a gente vai fazer, né, para que a pessoa volte a produzir o ácido.
tá bom? Bom, então a gente tem que pensar no básico, né? Não tem manipulação, suplemento para fortalecer a imunidade quando não tem ácido suficiente. A gente tem que cuidar da base. Qual é a causa principal? Não tem ácido. Então a gente tem que fazer voltar esse ácido a produzir, tá? Por isso que a hipocloridria é um problema seríssimo. Bom, vamos lá, continuando, vitamina, deficiência de vitamina. Se você é aquela pessoa que constantemente fica fazendo reposição de vitaminas, né? Acontece muito de ter pacientes que chegam para mim dizendo, né? Eu passei por um profissional, né? E aí, tô cansada porque me suplementaram vitamina D, B12 e nunca tá bom. E aí, o que a gente vai pensar? Se nunca tá bom, o intestino não tá absorvendo. Não adianta ficar colocando vitamina, se você não tem absorção. Por isso que lá atrás, né, antigamente, lá na nutrição tradicional, a gente falava assim, não precisa suplementar, né? Você já deve ter ouvido falar, não precisa suplementação, não. É só comer saudável, é só comer comida que já vai ser o suficiente. Mas e aí? E para quem tem hipocloridria? E quem tem gastrite que não absorve? Quem tem o intestino inflamado? O que a gente faz? É só comer? Sendo que essa pessoa não está absorvendo. Então ela tem uma alimentação ali perfeita, mas ela não absorve. Ela precisa desinflamar o intestino. E é aí que a gente entra com os fatores externos, que são fatores que a gente fala lá no programa, tá? Então se você é aquela pessoa, né, que pode ser que coma super saudável, vive de vegetal e água, mas não emagrece, precisa desinflamar. Tá? Precisa desinflamar o intestino. Pode ter uma alimentação perfeita, mas o intestino está mandando tudo embora. Chegou lá, mandou embora. Chegou lá, mandou embora. E aí o que isso vai gerar? Deficiências nutricionais, cansaços, alteração. Então, se você não tem vitaminas e minerais suficientes para o seu corpo, isso aí é um estresse para ele. E aí, isso altera o cortisol. E se altera o cortisol, favorece o quê? O acúmulo de gordura na região abdominal. Você vai ver lá no programa, eu tenho tudo isso aí para você. Tá? Mas para essa semana, o mais importante é se alimentar bem. Começar a desinflamar o seu intestino. Esse é o principal. E a gente vai falar também sobre intestino. Mas antes, eu queria que você desse uma pausa aqui, tá? Nesse vídeo e comenta aí, comenta para mim se o seu intestino tá funcionando bem. Comenta para mim se o seu intestino, ele é funcional, tá? Como é que é o seu tipo de fezes? Bom, então vamos lá. O que é um intestino bom? Primeiro que o ideal, né, é ele funcionar uma vez por dia. E o mais perfeito seria ainda se ele funcionasse de manhã. Na rotina que eu vou enviar lá no grupo, tá? Você vai ver que eu coloquei, né, para você acordar, raspar a língua, beber água e ir ao banheiro. Nem todo mundo vai conseguir de primeira, tá? Ninguém vai conseguir agora no início. Mas com o tempo, essa rotina, ela vai se alinhando para você conseguir. Mas o ideal mesmo é o intestino funcionar uma vez por dia, de manhã e numa consistência de banana. Tá? Se você tiver diarreia, ou se você tiver o intestino muito ressecado, ou se você vai ao banheiro uma vez na semana, ou dia sim, dia não, ou 3 vezes ao dia, não é legal, não é o adequado. Quer dizer que o seu intestino ele não está funcionando da forma mais adequada. Para ele funcionar da forma mais adequada, ele precisa funcionar uma vez ao dia. E o perfeito seria de manhã, consistência de banana, tá certo? O intestino preso ou solto, ele é um sinal de inflamação. E se você está cansada, né, porque você tem um problema com o intestino a vida inteira, né, se você é aquela pessoa que já fez de tudo para o intestino funcionar, tudo que mandaram e por fim você começou aí a fazer o uso de laxante, porque chega um momento, né, que é inviável você ficar com o intestino preso. Às vezes é uma pessoa que está lá há 20, 30 anos com o intestino preso e aí ela não consegue resolver só com água. Então ela precisa identificar o que está inflamando esse intestino para ela conseguir resolver. Então quem tem o intestino preso, né, e já tentou de tudo, tá com inflamação intestinal, certo? E se você é aquela pessoa, né, que o seu peso varia aí de 2 quilos de um dia para o outro, tá? Se você é essa pessoa que se pesa todo dia, e olha só, tô falando para pesar todo dia não, tá? Porque isso não é legal, a pessoa acaba ficando neurótica. Mas se você percebe aí que você pesou num dia tá com 80 e no outro dia tá com 82, aí no outro dia tá com 80 de novo, não é normal ficar tendo essa variação de 2 quilos por dia de um dia para o outro. 700 gramas ainda é normal, tá? Agora, quando tem essa variação de 2 quilos, é sinal de inflamação. Por quê? Porque o fígado, ele tem a responsabilidade de eliminar toxinas, ele tem uma função detox, esse detox que a gente tanto ama, né? Então, quando você tem essa grande alteração de peso de um dia para o outro, isso mostra que o seu fígado, ele não está realizando sua função muito bem. Porque ele deveria eliminar essas toxinas e não deixar acumular essa quantidade. Isso significa que o fígado está sobrecarregado. E logo o fígado, que é assim, um órgão importantíssimo,
Sabe, você vai ver lá no programa Magra Turbo um material sobre o fígado, né? Ficou incrível esse material, eu e a minha equipe que nós fizemos. Eu amo dar essa aula de fígado porque você vai descobrir aí o quanto que o fígado ele tem tanta função no nosso corpo, no emagrecimento. Não é só quando a gente bebe, não. Porque muitas vezes a gente só lembra do fígado quando a gente bebe, né? Mas vou te falar uma coisa, tudo passa pelo fígado. É como eu falo, o fígado ele é uma alfândega, sabe? Ele precisa ali liberar. Se você tem um cheiro aqui no ar, o corpo vai falar se fígado aprova ou não aprova. Aí o fígado fala, aprovo. Tanto é que existe aquela pessoa que não pode nem sentir cheiro de perfume que tem dor de cabeça. Quando o fígado reprova, você tem dor de cabeça. Então tudo passa pelo fígado. Passei um creme aí na minha pele, o fígado vai falar aprova ou não aprovo. O fígado ele é um órgão importantíssimo. E a gente só lembra dele quando bebe, né? Se você sente dor de cabeça quando alguém chega com um perfume muito forte, seu fígado pode estar sobrecarregado. Não era para o fígado se incomodar com o cheiro. Só que ele está tão exausto que aquilo que não era, né, para ser um problema, ele passa a ser. Então esse é o nível de inflamação. E aqui a gente tem também as dores de cabeça frequentes, né? Faltando lá, né, na mesma ligação do intestino, as pessoas que têm o intestino preso e que têm dor de cabeça frequente, que já fez de tudo, já fez ressonância, já foi no oftalmologista e todo mundo fala, olha, você não tem nada. Por quê? Porque isso está relacionado com a inflamação e tem uma correlação também com o fígado. Então, por exemplo, se você come alguma coisa que o seu intestino ele não aceita, na hora ele manda lá dor de cabeça. Aí não adianta ficar tomando topiramato, né? Esses medicamentos que apenas tratam os sintomas. Aqui a gente não trata sintoma, aqui a gente tem que tratar a causa. Sempre buscar a causa para resolver o problema de uma vez por todas e não ficar andando aí em círculos, tá bom? Sabe aquela pessoa, né, que tudo que ela come ela passa mal, né? Não sei se você já chegou nessa fase, né? Quando isso acontece, é sinal de que o nível de inflamação ele tá alto. É aquela pessoa que está em desespero. Porque tudo que ela come, ela passa mal. Ou ela tem diarreia, ou o intestino fica preso. Ela fica enjoada, nada cai bem. Então, é um sintoma de inflamação altíssimo. E com isso, a pessoa começa a desenvolver, né? E eu vou te falar, eu já estive nesse lugar, tá? Eu fui atrás de informação, de estudar sobre desinflamação, porque eu já vivi isso na minha pele, sabe? De você começar a comer e tudo faz mal. E aí você começa a desenvolver intolerância à lactose, intolerância a glúten. E aí você vai nos médicos e eles falam, para de comer glúten, para de comer lactose. E não é. Na verdade, se você desinflamar o seu corpo, você vai voltar a comer. Tá bom? E aí, a gente tem também a ansiedade, né? Que a gente falou, né? Que está muito relacionada com a insulina, mas também está relacionada com a produção de neurotransmissores, que são os hormônios do bem-estar. Dopamina, serotonina, tudo é produzido no intestino. Se você não tem um intestino que funciona bem, como que você vai se sentir bem? Não tem como. Então, é aquela pessoa que pode aí ter uma probabilidade maior de desenvolver depressão. Sempre que eu pego pacientes que têm depressão, que já estão no medicamento para depressão, a primeira coisa que eu olho, né, é se o intestino está funcionando bem. Porque se o intestino não funciona bem, não tem produção de hormônio. E aí ela vai viver no medicamento. E aí a gente entra de novo, né, nessa questão de tratar a causa, gente. Que isso é que é o principal. Porque quando você vai no médico, todos os sintomas de inflamação, eles vão te levar a um diagnóstico de ansiedade, a um diagnóstico de depressão, diagnóstico de falta de concentração. E aí eu preciso avaliar muito bem os exames. No Magra Turbo, eu também incluí uma lista de exames para você fazer e com os valores de referência ideais, tá? Que são diferentes daqueles generalistas que vem, né, nos exames. E tudo isso aí para você questionar junto com o seu médico, de desenvolver essa autonomia, porque isso é fundamental para você não ficar refém dos profissionais, muito menos de medicamento. Então o programa ele tá lindo, tá completíssimo, tá bem, bem bacana. Bem, se você chega aí para o médico tradicional, né, que acaba deixando passar essas coisas, se você chega falando que você tem todos esses sintomas, se ele não olhar os seus exames de forma correta, de uma forma atualizada, né, que a gente olha ali no programa, ele vai falar que você tá normal, tá normal. Eu acho que você já viveu isso, né? De chegar no médico e ele dizer, tá tudo bem. E aí quando você diz, mas doutor, olha só, eu vivo com dor de cabeça, meu intestino não funciona, eu tô me sentindo ansiosa. Se a gente disser que está ansiosa, aí mesmo que ele vai entrar com medicamento para ansiedade. É a primeira coisa que eles fazem. Com medicamento para depressão, para dor de cabeça, manda tomar topiramato, coloca logo um laxante no meio. Perceba que nada disso está tratando a causa, tá? Está tratando apenas o sintoma. O intestino inflamado vai dar dor de cabeça. Então a gente precisa tratar o intestino e não a dor de cabeça. Se a inflamação leva a uma ansiedade,
vamos corrigir a inflamação e não entrar com medicamento para ansiedade, porque isso aí vai acabar sobrecarregando mais ainda o seu fígado. Aqui a gente precisa resolver na prática, sabe? Sem utilizar medicamentos. E aí, se você é aquela pessoa, né, que tem rinite, sinusite, que acha que também é completamente normal, saiba que não é. Todas as doenças que terminam com ite, rinite, sinusite, dermatite, por aí vai, é inflamação. E desinflamando, a gente vai melhorar. Então, não pense que é normal. Eu tenho pacientes que tiveram crises de rinite a vida inteira e quando desinflamou, a rinite sumiu. Se ela voltar ao nível de inflamação, a rinite pode até retornar, mas enquanto ela se mantiver desinflamada, não vai ter rinite, não vai ter sinusite. Então ela pode falar, rinite, sinusite não tem cura. Tem sim. Tem como você colocar a doença em estado de remissão, que é quando a doença ela até pode existir, porém ela não está em ação, tá? E aí não tem sintoma. Você que tem alergia ao leite, né, vai ter problema com a lactose ou com a caseína e mesmo que você tire a lactose e a caseína, você vai continuar passando mal. E se você passar por um processo de desinflamação, cuidando bem do intestino, você consegue reverter esse quadro. Por isso que eu digo que desinflamar é assim, não é cortar glúten, não é cortar a lactose, sabe? É você cuidar do intestino. Cuidar da digestão para não ficar refém dessa restrição alimentar. Ficar tirando diversos alimentos e cada vez mais ter uma alimentação mais restrita. Então é preciso sim, restringir temporariamente. Muitas vezes é preciso fazer um tratamento aí de 21 dias, mas é um tratamento importantíssimo para justamente depois do tratamento você ter liberdade alimentar. Além de aprender a cuidar de você mesma, né? Porque tantos profissionais, né, que eu sei, né, que a gente procura, né, às vezes já passou por 8, 10 médicos e que diz que tá tudo bem, tá tudo normal. Mas não. Então é importante você aprender e ainda assim você vai poder se ajudar as pessoas que estão ao seu redor, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus conhecidos, né? Tudo isso aí você vai poder ajudar. Então não aceite diagnóstico sem antes tentar tratar o problema, tá bom? Outro sintoma, vamos lá, urticária, dermatite, psoríase, tudo isso aí é sintoma de inflamação também. E se você é aquela pessoa, né, que acorda inchada pela manhã, né, e aí quando você vai olhar no espelho você pensa, nossa, né, como é que eu tô inchada de tanto que eu dormi? Não é isso não. À noite acontece um processo de regeneração, um processo de limpeza. É à noite que o nosso fígado trabalha para eliminar as toxinas. Se você acorda inchada, quer dizer que essa função não foi bem realizada. E aí você percebe que tem um problema aí. Se você acorda com aquele olho, né, inchado, com o rosto inchado, e depois você até pode desinchar, mas isso aí é um sinal de que à noite você não está fazendo o processo de regeneração de forma adequada. Então isso é um sintoma de inflamação. Se você também tem aí uma cicatrização lenta, né, quando você se machuca, ou quando faz uma cirurgia, inflama os pontos, nada dá certo, às vezes até precisa refazer, e isso é um sinal de inflamação. Isso. Esse sintoma, ele é bem interessante, né? É aquele sintoma da pessoa que tem mau cheiro. Mesmo que passe desodorante, mesmo que escove os dentes, sente que fica com mau hálito, sabe? A pessoa passa desodorante e 3 horas passam, ela já começa a sentir odor. Às vezes essa pessoa fica até com medo dos outros acharem, né, que ela é uma pessoa que não toma banho, que tem má higiene. E isso é um sofrimento para essas pessoas que não têm acesso a essa informação. É até interessante assim, porque hoje, né, quando eu acordei, eu fiquei pensando nesse conteúdo, né, que eu tinha que produzir aqui para vocês, eu fiquei pensando, Deus, que eu seja uma luz, sabe, para essas pessoas que vão assistir esse vídeo, sabe? Porque eu já tive no lugar de que quando você tinha sintomas e ninguém me trazia uma resposta, eu ficava no desespero. E eu pensava, nossa, será que vai ser assim? A partir de agora eu não vou mais poder comer nada. Toda a vida eu vou ter essa barriga estufada, vou ter essa barriga desse tamanho, mesmo que eu tenha uma alimentação saudável. E eu sendo nutricionista, né, mesmo assim eu não tinha acesso a essa informação. E aí nesse desespero, né, de não ter respostas para as coisas que eu sabia que não eram certas, eu fui atrás de formação para poder entender e começar a tratar disso. Então hoje, né, quando eu acordei, eu fiquei pensando, né, que essa semana que nós vamos começar, que tenham pessoas que estão desesperadas. Porque pensa bem, essa pessoa que tem uma higiene boa, mas mesmo assim ela tem mau cheiro, sabe? Ela se incomoda. Ela não vai nos lugares com medo das pessoas sentirem o cheiro dela. Ela não conversa com medo do hálito, se isola, deixa de namorar, de socializar. E isso é um sofrimento. Isso é muito ruim para a pessoa. E talvez a pessoa tenha vergonha de ir ao médico e falar, olha só, eu tenho mau cheiro. Porque hoje em dia a gente encontra profissionais tão grossos, sabe? Que às vezes você vai falar com ele vai falar, isso aí não é nada. Isso aí é porque você não toma banho direito, não está se higienizando bem.
Então a pessoa acaba se retraindo, ela acaba não falando para as pessoas. Então eu espero que esse vídeo chegue a essas pessoas que têm esses sintomas, para elas saberem que tem esperança e que tem uma solução. Se um médico diz para uma pessoa dessas, né, que tá tudo bem, e a pessoa vai aceitando viver uma vida limitada, ela vai aceitando cada vez mais que ela tenha que viver longe das pessoas porque ela tem mau hálito, porque ela tem mau cheiro. E não, né? Não é. Na verdade, você desinflama e esse quadro melhora. Tem muitas pessoas que desinflamam, e eu sou uma delas, né, que não usa desodorante. Sabe, quando você desinflama, você não precisa, você não tem mau cheiro. Você toma banho, passa 6 horas e não tem mau cheiro. Escovar os dentes, sim, né? Que a gente precisa limpar os dentes, né, dos alimentos. Mas o desodorante dá para você deixar de usar com o tempo, tá? Então, tudo isso está relacionado também com a disbiose, com a sobrecarga do fígado. Então, essa pessoa que tem uma disbiose intestinal junto com uma sobrecarga do fígado, ela vai ficar nesse desespero. E quando ela resolve essas duas coisas, acaba aí o mau cheiro. Por isso que a gente tem que tratar, tem que tirar as toxinas do fígado, certo? Outro sintoma. Queratose pilar. Nutri. O que é isso? Me conta aí. Olha só. Pensa o seguinte, tá? Imagina uma situação. Eu aqui tô com essa blusa. Quando você tiver sem manga, você passa a mão aqui no seu braço. Se você passar a mão aqui no braço, você vai sentir que tem umas bolinhas, tipo umas espinhas, que ficam logo aqui atrás, né? E aí as pessoas, elas já foram no dermatologista para tratar e ele disse, é genético, é questão de pele. Não. Isso está relacionado com a inflamação. E tem duas causas, resistência à insulina ou intolerância a glúten e lactose. E aí a pessoa não está conseguindo desinflamar. E quando ela come, isso piora. Tem gente que tem no braço, tem gente que tem nas costas, tem gente que tem entre as pernas, tem gente que tem no bumbum, tá? Quando a gente desinflama, isso costuma desaparecer. Eu tenho vários relatos e aí eu acho que assim, é tão lindo, né, quando alguém fala pra mim, né, aquelas bolinhas, lembra que eu tinha no braço, todas elas sumiram, e eu fico tão feliz. Então isso se chama queratose pilar, certo? E quando a gente desinflama, isso melhora. Outro sintoma, despertares noturnos. Você é dessas? Você acorda aí? É aquela pessoa que acorda, né, geralmente, né, entre 2, 3 horas da manhã. Isso também pode ser um sintoma de inflamação. Por quê? Porque você está com cortisol alterado. E essa alteração é porque você está produzindo cortisol antes da hora. O cortisol, ele tem que entrar em ação por volta das 7, 8 horas da manhã. Essa desregulação é um problema. E você vai ver lá na aula de ciclo circadiano no Magra Turbo que quando essa produção hormonal ela está desregulada, muda completamente sua vida. Acordar 2, 3 horas da manhã, e isso em longo prazo, acaba com a sua disposição. Altera completamente o seu ritmo circadiano, o seu relógio biológico. E aí você fica cansada no dia seguinte, né? Você sente mais fome no final da tarde. Eu poderia ficar aqui horas listando sintomas de um ciclo biológico desregulado. Mas eu tenho ainda muitos pontos para falar, né? Então, vamos lá. Eu não quero que esse vídeo também fique muito longo. Então, agora você já sabe que o despertar noturno, ele tem relação com a alteração do cortisol, que está relacionado com o corpo inflamado também. Gosto ruim na boca. Se você sente gosto metálico, gosto amargo na boca, isso é o fígado falando, mulher, socorro, SOS. Seu fígado está pedindo ajuda. Então, se você tem isso, seu fígado está sobrecarregado. Zumbido no ouvido. Digamos que você já foi no otorrino, né, achando que está ficando surdo, e aí você vai no médico e ele fala, não, tá tudo bem, você está ouvindo bem, e você já tentou de tudo. Saiba que isso tem relação também com a inflamação, sobretudo com o fígado. Lá no Magra Turbo também eu tenho um material completo, eu uso um protocolo específico para desinflamar, porque um corpo desinflamado, ele emagrece muito mais rápido. E quando você se livra desses sintomas que te incomodam tanto, você se sente muito mais produtiva, muito mais animada para dar continuidade no tratamento. Essa semana eu consigo aqui dar uma base do processo de desinflamação. É um método totalmente diferente, né, para promover aí o emagrecimento, cuidando da saúde, para o corpo reagir e eliminar a gordura. É tratar a doença para emagrecer. Por isso que as pessoas elas emagrecem mais rápido, porque elas entendem e tratam a causa do problema. Você vai entender muito sobre saúde, só precisa realmente se comprometer com o resultado. Tá? Seguir todo o método, entendendo que é um tratamento de saúde e não um tratamento estético. Mas depois tudo vai ser recompensado, tá? Sem precisar passar fome, nem fazer dieta maluca.
Vamos lá, alergia à bijuteria. Lembra que eu falei lá, né, do cheiro em relação ao fígado, né? Tudo passa pelo fígado. E o fígado, ele é uma alfândega que ele vai dizer aceito ou não aceito. E a bijuteria, ela é feita de metais pesados, né? E aí não pensa que é porque, eu sou chique, né? O meu corpo só aceita ouro. Nada disso. O que acontece é que o seu fígado está tão sobrecarregado que uma bijuteria que talvez antes não era um gatilho inflamatório para ele, porque afinal de contas, qual é o problema, né, de você usar um anel no dedo, né? O certo é não acontecer nada. Só que o seu corpo está tão sobrecarregado que se você coloca uma bijuteria, ele vai falar, não coloque isso aqui não, porque eu já tenho muita coisa para trabalhar. E ele tem que aceitar. E aí ele vai aceitando, ele começa a aceitar isso aqui na minha pele. Olha, quando você entender sobre o corpo, você vai ver, né, como que o corpo é lindo, né? Eu fico apaixonada, porque ele é muito inteligente. Quando você coloca isso daqui, por exemplo, né, era para isso aqui não ser um problema, mas ele acaba sendo, porque o fígado, ele tá tão de saco cheio, que ele fala, nada disso, tire isso daí, porque vai me dar um trabalho danado, eu já tenho outras coisas para resolver. E aí, o que ele faz? Ele inflama. E aí ele inflama, que é para você tirar, porque senão ele vai ficar machucando. Ele vai dizer, tira isso daí. E aí você vai pensar, eu tenho alergia à bijuteria, só que não, é o fígado. Desinflama o seu fígado, que ele trabalha bem. Tem muitos pacientes que falam, quando eu desinflamei, eu voltei a usar bijuteria, porque o corpo agora está aceitando. Outra coisa, se você tem pés e mãos rachados ou gelados, se você é aquela pessoa que cansou de passar creme, né, que compra o creme mais caro que tem e não adianta, isso está relacionado com a tireoide, tá? A inflamação da tireoide. E aí você fala, mas eu tenho hipotireoidismo, mas eu uso medicamento, né, eu tomo Puran. Então é preciso entender que não adianta tratar a tireoide com medicamento, ficar usando Puran, sem entender qual que é a causa. A gente tem que identificar por que essa tireoide parou de produzir o hormônio T4. E você começar, né? Você ter que ficar repondo esse hormônio. Não é normal. Será que tem uma inflamação no intestino? Será que o fígado está sobrecarregado? Será que você tem deficiência de selênio? Olha, eu fico assim doida com o médico que prescreve Puran e não dá selênio. A pessoa com anemia, a tireoide parou porque a pessoa está com anemia. E aí você não trata a anemia e coloca o remédio. Olha que perigo. Você está mascarando o problema. Uma hora tudo vai parar, sabe? Então, a tireoide nunca é o motivo principal. Ela é sempre uma consequência. E aí, qual é o sintoma da tireoide alterada? Eu estou tomando Puran, mas eu ainda tenho os pés e as mãos gelados, o meu calcanhar está rachado, quando eu acordo, eu tenho marca de dente na língua. Isso quer dizer que você ainda está tendo sintoma, só está mascarando no exame com remédio. Outra, se você acorda à noite para ir ao banheiro ou se você acorda à noite com sede, isso tem alteração na insulina, inflamação. Se você sente também a visão turva, né, quando você vai no oftalmo e ele fala que você está enxergando e aí do nada a visão fica embaçada, fica turva e aí ele diz que não, mas que a sua visão está normal e isso aí também é um sinal de inflamação. Se você é aquela pessoa que treina intensamente, né, e aí você olha ao redor, as pessoas estão morrendo de suar e você não sua. Isso também é um sinal da tireoide, tá? De inflamação. Se você costuma ter fadiga, dores de cabeça, né, no final da tarde, sobretudo, também é um sintoma. Se você tem desejo excessivo por salgado também, sabe aquela pessoa que quer comer sal? Isso aí está relacionado com o cortisol. Se você dorme em excesso, você dorme e nunca sente, né, que está descansada, né, que se você pudesse, você até dormiria mais, daí você dormiu lá 12, 13 horas e ainda sente que não conseguiu descansar, isso é um sinal de inflamação, tá? E para as mulheres, né, que tinham aí uma menstruação regulada, né, um fluxo normal, aceitável, e do nada começa a ter problema de menstruação desregulada, começa a ter muita cólica, a ter um fluxo muito intenso, isso mostra que houve uma predominância estrogênica. Muitas vezes isso começa através da inflamação, então é preciso investigar, mas a maioria das vezes, né, quando a mulher faz o processo de desinflamação, esse sintoma ele passa. Se você é aquela pessoa, né, que tem dores nas articulações, principalmente no começo do dia e no final do dia, quando o cortisol está baixo, isso tem relação com o cortisol e com a insulina. Sabe quando você acorda de manhã, por exemplo, com uma dor assim no punho, né? E aí você sente, meu punho tá doendo, e aí no meio do dia, né, até aquela dor passa, mas aí no final ele volta. Isso aí é alteração no cortisol, porque quando o cortisol ele tá alto, tá tudo bem. Quando ele está baixo, a dor na articulação começa a voltar. E aí você toma aí um monte de remédio e não vai resolver a causa do problema.
se você acorda também, né, com a língua, com uma camada amarela, isso tem relação com o fígado, tá? Por isso que eu coloquei já lá na rotina, que é para você raspar a língua. E aí você tem que observar se a sua língua ela tá amarela. Significa que o fígado tá sobrecarregado. Se você é do tipo que tem aquela vaga sensação que tá intoxicada, como assim, Patrícia? Talvez você já teve aí essa vaga sensação de que o seu corpo está intoxicado. Você sente assim, nossa, eu não estou normal, meu corpo não está legal, eu estou me sentindo diferente, pesada, inchada, algo que você não consegue decifrar. Você está inflamada e você está sabendo. Olha, o corpo, ele diz pra gente, nós só precisamos ficar atentas. Nós estamos ligadas a tantas coisas, sabe? Olha só, quantos sintomas eu já falei pra você. Né? Não sei se você está aí anotando, olha quantos sinais e sintomas que a gente deixa passar despercebido. E eu sei que muita gente vai ver esse vídeo, né, e vai perceber isso. Ela vai perceber que ela acabava indo ao médico e ele dizia que estava tudo bem, que não tem nada. Porque, na verdade, o seu corpo está dando sussurros. E aqui a gente não espera a doença chegar para ir atrás do problema. A gente corrige isso antes. E se você começou a passar mal com os alimentos, né? Alimentos que antes você não passava, inflamação. Olha, são muitos sintomas. E se você seguir essa semana tudinho que eu vou ensinar, muitos deles vão sumir. E se você der continuidade ao tratamento, cada vez mais você vai se livrar desses sintomas que são tão indesejáveis, sabe? Que a sua vida ela vai ser cada vez melhor. E a gente ainda vai ter uma semana sobre muita coisa e eu sei que você deve estar aí se perguntando, ok, Nutri, mas o que causa essa inflamação? E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre isso. Quais são as causas da inflamação? Hoje, a gente falou sobre os sintomas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os gatilhos que inflamam. Será que você está tendo muito isso na sua rotina? Né? Então, você precisa assistir a próxima aula, certo? E a meta de hoje é o seguinte, que eu preciso que você coloque esse hábito em ação. É o seguinte, você não vai conseguir desinflamar se você não beber água suficiente, tá? Todos os processos do nosso corpo precisam de água para acontecer. Então você precisa beber água na quantidade adequada para você. E eu vou te ensinar a saber qual é a quantidade adequada individual. Essa quantidade ela é só sua. Pega uma calculadora e faz aí junto comigo. Por exemplo, você tem aqui, tá? Vamos dizer que o seu peso seja 67 quilos. Então eu vou colocar aqui 67 vezes 35. Vai dar 2 litros e 345. Então, eu vou arredondar. Vou botar para 2 litros e meio. Esse 35, saiba você, que é o mínimo, tá? É para começar a se acostumar. Porque o certo para desinflamar é multiplicar por 50, ok? Pode parecer muito, mas fraciona durante o dia. Anda com uma garrafa colada no seu corpo, espalha pela casa, na mesa do escritório. Porque eu também já fui essa pessoa que tinha dificuldade de beber água. E hoje eu tô sempre ali, com uma garrafinha agarrada comigo. Eu olho, eu espalho pela minha casa. Então, eu olho para a garrafa e automaticamente eu bebo água. E além disso, né, tem outros recursos. Você pode colocar alarme no celular, pode instalar aplicativo no celular para te lembrar de beber água. Ah, Nutri, eu não gosto muito de água. Você pode fazer água saborizada, você pode colocar uma gotinha de essência de baunilha, gotas de limão. Tudo isso daí para você começar a se habituar a beber mais água. E você precisa, quando acordar, beber 500 ml de água morna em jejum. Se tiver calor aí onde você mora, só precisa ser em temperatura ambiente. Tá? Não precisa ser morna. Mas se tiver frio, precisa aí esquentar um pouquinho, tá bom? Além disso, terceira meta, nós vamos consumir 3 chás por dia. No material que eu mandei para você da rotina matinal, né? Aliás, eu vou deixar aqui para você, eu coloquei ali diversas opções de chá. Então, chás para você tomar de manhã, o ideal é colocar uma xícara de 300 ml de manhã, uma xícara de 300 ml à tarde e uma xícara de 300 ml à noite. Olha, essa rotina ela é perfeita para quem quer desinflamar. O chá é uma forma de acelerar o processo de eliminar as toxinas que estão aí paradas no seu corpo. Então, coloca isso em ação. Bate a quantidade do dia, acorda raspando a língua, bebendo água e toma 3 xícaras de chá por dia, tá? Só esses hábitos é uma coisa que você já vai começar a perceber melhora. Certo? Então a gente tem aí 3 metas para poder se tornarem hábitos, para você colocar em prática hoje. E para o hábito se tornar, né, um hábito, ele precisa de repetição. Preciso que você coloque em prática diariamente.
Então, todo dia a gente vai ter um desafio diferente e ele vai se acumulando. O de hoje vai manter, o da próxima aula vai manter e o da outra aula também vai manter, certo? Agora eu quero fazer uma pose aqui, tá? Quero que você faça uma foto, uma selfie comigo no monitor, no celular. Eu te peço que você coloque a hashtag Desafio Desinflame e me marque lá no Instagram, que é para eu ver, né, que eu vi que você tá comprometido, que você tá acompanhando, certo? É uma forma de gratidão pelo meu trabalho. Então, eu vou fazer aqui uma pose, você vai tirar um print aí no celular, uma selfie com nós duas, se você tiver com monitor, você me marca e coloca Desafio Desinflame. Vamos lá para a foto. Olha, muito obrigada por tirar esse tempinho aqui comigo. Para mim foi um grande prazer, né? Porque eu amo falar sobre esse assunto, de compartilhar tudo que eu sei para ajudar o maior número de pessoas possível, tá? Então, compartilha com quem você conhece, sabe? Compartilha com as suas amigas no trabalho, nos seus grupos, com seus familiares, pai, mãe, aquela tia, né, que tá sempre reclamando de dor. A gente tem aí uma semana inteira pela frente e muita gente pode ser beneficiada com esse tratamento gratuito. Eu vou estar com você lá no grupo do desafio e no próximo vídeo também. Eu espero muito que você tenha saído daqui com uma outra visão. Não aceite todos esses sintomas que você está sentindo e nem acredite que é normal. Não recorra a medicamentos. O nosso corpo ele é lindo, o nosso corpo é inteligente e ele funciona de uma forma maravilhosa. No Magra Turbo, você vai aprender como cuidar do seu corpo, certo? Um grande beijo e que você tenha aí um lindo dia.